Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa Pessoal do noite. grupo, do Grupo da Arte do Encontro, hoje tem uma apresentação do Roberto Mattieri, que vai falar sobre a Branca de Neve e a escolha do livro, né? Então, a Branca de Neve é o divã e a escolha do livro. Tá, Roberto, a bola é tua, você se apresenta aí, toca o barco. tá. Você põe o primeiro slide aí, Pedro? Ponha. Vai lá. Bom, enquanto o Pedro vai colocando o primeiro slide, eu acho que todos que estão aqui já são habituês aqui do nosso grupo, né? E então já me conhecem. Eu só queria falar um pouquinho da inspiração que me deu esse Branca de Neve no divã e a escolha de um livro. Na verdade, foram duas inspirações que vieram. Há questão de um mês atrás, mais ou menos, eu estava na casa da minha filha, era de uma das minhas filhas, que eu tenho 5 filhos. Eu estava na casa de uma delas e ela tem uma menina que tem por volta de 5 anos, 4, 5 anos, 5 anos ela tem. E a menina, como toda boa menina, queria ir dormir, já era hora de dormir, e a mãe, e para convencer ela a dormir, ela começou a contar uma história. E eu fiquei olhando a minha filha contar a história para minha neta, e eu achei fantástico como a criança presta atenção nessas histórias de fada, como ela se emociona. Realmente, quer dizer, ela se envolvia com as histórias. Então, eu achei um negócio fantástico. E completou isso que nós estávamos no nosso grupo de escolhas de livro, nós estávamos em dúvida que livro escolher, como escolher um livro que o pessoal gosta, etc. e tal. Então juntou uma coisa com outra e eu acabei fazendo essa Branca de Neve no divã, quer dizer, eu procurei também, essa mãe da minha neta, ela é psicóloga também. Depois que a minha neta dormiu, nós estávamos conversando um pouco, e daí veio algumas das inspirações para alguns dos slides que a gente vai ver aí, né? E no fim nós vamos ver qual é a motivação para nós, já adultos, escolhermos um livro. Complicado. Por exemplo, um livro que eu gosto, que uma pessoa gosta, não necessariamente outra pessoa gosta. Então, achar um livro, descobrir um livro que seja unanimidade é uma coisa dificílima. Pelo menos eu acho muito difícil. Eu vejo aqui em casa, eu leio bastante, minha mulher também lê bastante, mas grande parte dos livros que eu gosto, não é que ela não goste, mas ela não tem aquele mesmo entusiasmo que eu tenho e vice-versa. Bom, sem mais delongas, então vamos começar a Branca de Neve no divã e a escolha de um livro. Tentei fazer o melhor, mas eu tenho minhas limitações, evidentemente. Vamos para o próximo, por favor, Pedro. Bom, os irmãos Grimm, um era chamado Jacob e o outro Wilhelm Grimm, eles eram dois alemães, eles eram dois irmãos alemães, e o trabalho deles, eles trabalhavam com linguística, folclore e literatura. Era isso que eles faziam, né? Os irmãos Grimm ficaram conhecidos por terem coletado, eles pegavam histórias folclóricas e histórias que o pessoal principalmente o pessoal rural, o pessoal do campo, perto de onde eles moravam lá na Alemanha, contavam. Eles foram juntando esses contos e foram transcrevendo, né? Eles foram registrando e publicando esses contos populares da tradução oral germânica. Eles contribuíram para a preservação dos contos de seu país. Mas é interessante que nós vamos ver daqui a pouco, todos esses contos que eles coletaram, pô, foram contos que eu ouvi, muito provavelmente todos nós que estamos participando aqui ouviram quando eram crianças. E realmente eram contos desses de origem alemã que eles coletaram, que se tornaram, acho eu, mundialmente conhecidos, né? Em 1812, eles publicaram pela primeira vez a coletânea que se chamava Contos de Criança e do Lar, que com o tempo foi sendo expandida. Quer dizer, eles fizeram uma primeira edição com alguns contos que eles tinham coletado, e à medida que ia passando o tempo, eles iam juntando mais contos àquele livro inicial que eles tinham feito, né? A gente vai ver no próximo slide, por favor, Pedro, alguns contos que eles coletaram. E vocês vão ver que praticamente todos nós conhecemos, se não todos, pelo menos a grande maioria, né? Os principais contos deles: A Branca de Neve, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel,
o Gato de Botas, João e Maria, Perna de Pau, A Bela Adormecida e Os Músicos de Bremen. Você vê que e tem mais outros contos, eu só coloquei alguns aí, pelo menos alguns os mais conhecidos por mim e eu acho que por todos nós. Então a gente vê que realmente aquilo que eles coletaram dessa tradição oral alemã, pô, ficaram, eu diria que mundialmente conhecidos, né? Então, só por esse elenco aí, a gente praticamente, se não todos, a grande maioria desses contos, quando nós éramos crianças, nós ouvimos, quando nós éramos pais jovens, nós contamos para os nossos filhos, e recentemente, como eu falei para vocês, eu ouvi minha filha contando para minha neta. Quer dizer, isso vai passando de geração em geração. É muito interessante porque boa parte dos livros, livro de adulto, difícil de passar de uma geração para outra, a não ser os grandes clássicos. Mas de resto, eles acabam, tem um ponto de fulgor e de repente e acaba, né? Mas esses contos não, esses contos como nós vimos desde 1800 e pouco até hoje, e vão seguindo aí afora, eu tenho certeza. Eu vi, como exemplo, essa minha neta, como ela se interessava, como ela vibrava, ela ficava super feliz com o príncipe, triste quando com a rainha má, era um negócio impressionante. Eu acredito que os mesmos sentimentos que eu tive, que todos nós tivemos, continuam tendo exatamente igual, apesar da passagem do tempo. Vamos para o próximo, por favor, Pedro. Então, ó, quais são as principais características dos contos dos irmãos, né? É origem popular, como eu disse, baseado em histórias passadas oralmente pelos camponeses. Temas sombrios, as versões originais eram muitas vezes violentas e cruéis, refletindo as dificuldades da vida da época, a vida do campo, né? A vida rural lá na Alemanha, no interior da Alemanha. Moralidade forte. Os contos costumavam conter lições de moral com castigos aos maus e recompensa aos bons. Quer dizer, aquilo que sempre o bom acaba vencendo. Que a gente tem sempre essa esperança, mesmo na nossa vida de hoje, né? Que continua sempre, por pior que esteja, a gente sempre acha que o mocinho vai ganhar. E elementos mágicos, né? Presença de bruxas, fadas, animais falantes e encantamentos. Enfim, o legado deles, os contos dos irmãos Grimm, influenciaram mundialmente a literatura infantil, a psicanálise, especialmente com Freud e Jung, o cinema, como nas adaptações de Disney e outros estudos culturais. Nós vamos ver que realmente tem muito de psicológico. Eu não sei se é porque eu conversei com minha filha depois que a menina dormiu. Eu realmente achei que tem muito de psicológico dentro desses contos. Vamos ver para frente se é isso mesmo. Vamos para o próximo, por favor, Pedro. Tá bom, um resumo aí do que é a história de Branca de Neve. A gente deve lembrar, mas é um resuminho, né? Recapitulando essa história, Branca de Neve e os Sete Anões narra a história de uma jovem princesa de beleza encantadora. Seu nome, Branca de Neve, derivava, né, de sua aparência delicada, pele branca como a neve, cabelos negros e os lábios vermelhos como o sangue. Quer dizer, todo um negócio bem romântico, né? A sua mãe morreu pouco após o parto e depois o rei se casou com uma mulher bela, vaidosa e cruel, quer dizer, o bem e o mal, né? A nova rainha possuía um espelho mágico que sempre respondia à pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Até hoje a gente lembra. Eu sou novo, eu tenho 35 anos, mas eu lembro perfeitamente da minha infância. Quer dizer, mesmo os mais velhos, eu tenho certeza que lembram dessa frase, né? Durante anos, o espelho confirmou que a rainha era a mais bela do reino. No entanto, quando Branca de Neve atingiu a juventude, o espelho mudou sua resposta, revelando que a enteada superou a rainha em beleza. Tomada pelos ciúmes e pela inveja, a rainha decidiu que Branca de Neve deveria morrer. Então, vamos para o próximo, por favor. A rainha ordenou a um caçador que levasse a princesa até uma floresta e a matasse. Então, era como prova do crime, o caçador deveria trazer o coração da jovem para mostrar para a rainha, para evidenciar que realmente ele havia matado a tal da Branca de Neve. No entanto, o caçador se comoveu com a inocência da Branca de Neve e a deixou fugir,
levando de volta o coração de animal para entregar para a rainha. Então ele mostrou aquele coração de um bicho para a rainha achou que ele tinha matado a Branca de Neve, mas na realidade a Branca de Neve se perdeu numa floresta. Aí, no meio dessa floresta, Branca de Neve encontrou uma pequena cabana que pertencia a 7 anões. Ao chegar, ela achou tudo muito pequeno, limpo e muito bem organizado. Ela estava cansada, então ela dormiu em uma das camas. Quando os anões chegaram, os anões eram mineiros, eles trabalhavam em mina, se não me engano. Quando os anões chegaram, se surpreenderam ao encontrá-la. Após ouvir sua história, a história da Branca de Neve, a acolheram em sua casa com a condição que ela cuidasse do lar enquanto eles trabalhavam. E aí, Branca de Neve topou esse trato e viveu feliz com os anões. Vamos para o próximo, por favor. No entanto, a rainha descobriu através do espelho que Branca de Neve ainda estava viva. Ela perguntou um dia para o Bran e o espelho disse que ela ainda estava viva e ela era mais bonita. Furiosa, a madraça disfarçou-se de velha vendedora e tentou matá-la com objetos enfeitiçados. Na primeira tentativa, a madraça ofereceu um espartilho que apertava a Branca de Neve até ela quase sufocar. Mas os anões conseguiram salvar a Branca de Neve. Depois, a madraça tentou um pente envenenado e mais uma vez a Branca de Neve foi salva pelos anões. Bom, aí teve a terceira tentativa. Aí, nessa tentativa, a rainha deu uma maçã envenenada para a Branca de Neve. Ao morder, a princesa caiu em um sono profundo, parecendo morta. Dessa vez, os anões não conseguiram reanimá-la e, com tristeza, construíram um caixão de cristal e colocaram a Branca de Neve lá dentro, preservando o corpo dela, preservando a beleza dela. Vamos para o outro, por favor. Algum tempo depois, um príncipe passou pela floresta, né, perto da casa dos anões, e viu a Branca de Neve lá naquele caixão de cristal. E ele ficou encantado. Ele se apaixonou, pediu aos anões que lhe permitissem levar o caixão com a Branca de Neve. Ao transportar o corpo, um dos homens tropeçou, fazendo com que o pedaço de maçã envenenada se soltasse da garganta de Branca de Neve, que aí ela despertou, ela acordou. O príncipe e Branca de Neve se apaixonaram e ela aceitou casar-se com ele. Durante a cerimônia, a rainha, ainda consultando seu espelho, descobriu que a nova rainha do reino era Branca de Neve. Chegando ao castelo, ela reconheceu a enteada e, como punição, foi obrigada a dançar com os sapatos de ferro em brasa até morrer. Essa, em síntese, né, é a história da Branca de Neve. Quer dizer, aquele filho, acontece tudo, mas como toda boa história de criança, tem um final feliz. Sempre o bem vence o mal. Vamos para o próximo. Olha, e aí aquela famosa frase, né? E aí a Branca de Neve e o príncipe viveram felizes para sempre. Eles foram lá para o reino e ela virou a nova rainha do reino e eternamente ficaram felizes. Essa é a síntese da história de Branca de Neve. Realmente as crianças adoram isso. É um negócio que fica, olha, todos nós lembramos até hoje dessas histórias. Realmente muitas vezes, livros que a gente leu há 2 anos atrás, a gente não lembra direito a história, mas essa da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho, essas histórias a gente lembra até hoje. Vamos para o próximo, por favor, Pedro. Bom, Branca de Neve, por que tanto sucesso? Porque aí foi uma das coisas que eu pensei, por que Cávolo, essa história, e essas histórias de crianças fazem tanto sucesso, tem tanto filme, tanto livro, a molecada gosta, não só a molecada gosta, mas os pais levam os filhos para assistir, então conhece a história outra vez, os avós levam os netos, enfim, é uma coisa que não acaba nunca. Por que tanto sucesso? Então foi isso que eu tentei pesquisar. Aí como eu gosto um pouco de psicologia, eu andei vendo mais ou menos e também conversei com minha filha, que é psicóloga, eu andei vendo algumas teorias do Freud e do Carl Jung. Vamos para o outro, por favor, Pedro. Acho que você pulou um, Pedro. É esse aí o próximo? É Ah, isso não, então aí. é esse aí.
Como as crianças interpretam o conto de Branca de Neve? Como uma criança vê o conto de Branca de Neve? Aí eu também, depois, uns dias depois, eu perguntei para minha neta, para ela me contar a história da Branca de Neve. Eu queria ver o que tinha ficado com ela dessa história, né? As crianças, acho eu, hein, não entendem os significados psicológicos, com certeza, dos contos de fada, mas sentem-os de forma emocional. Então, eles sentem o significado do conto emocionalmente. Quando alguém está contando uma história para uma criança, é interessante olhar o rosto da criança, é muito interessante. Os contos de fadas falam a linguagem que a mente infantil compreende, é a linguagem das imagens e das emoções. Isso acontece no caso da Branca de Neve. Então vamos lá, identificação com a heroína. A criança se identifica com Branca de Neve. O que tem de criança, de festa de criança vestida de Branca de Neve, de chapeuzinho vermelho? Por quê? Porque eles se identificam com esses personagens. Principalmente se estiver vivendo, eles se identificam se estiver vivendo conflitos de crescimento, rivalidade com os irmãos, ou busca de amor e proteção. Então, esse conto de Branca de Neve é típico, que tem todas essas emoções envolvidas no conto, né? A criança sente medo, alívio, tristeza e alegria ao longo de toda a narrativa. Vivência simbólica dos perigos e do refúgio. O medo da madrasta é real para a criança. Ela sente a ameaça do abandono, da rejeição e da inveja. Os anões representam o refúgio emocional, amigos imaginários, família acolhedora, o próprio mundo interior da criança. Essas meninas bonitas aí são minhas netas, tá certo? Não, só para fazer uma propaganda. Vamos para o próximo, por favor, Pedro. Ah, sim, não. O conto permite à criança sentir emoções intensas num ambiente seguro. Isso é interessante, quer dizer, ela está segura, então ela vê uma série de coisas ruins acontecendo, mas ela está perto dos pais dela, né? O medo da morte, inveja, ciúme, exclusão, todos esses sentimentos aparecem e são digeridos emocionalmente por meio da fantasia. Confiança no bem e no futuro. Mesmo que com todas as dificuldades, o bem vence. Então, haja o que houver, como diria um amigo meu, haja o que hajar, o bem acaba vencendo. Isso dá à criança uma sensação de esperança e justiça. Isso é essencial para o seu senso de segurança. A criança precisa se sentir segura, né? Então, o bem tem que vencer. Inconsciente em ação. Segundo Jung, os contos ativam processos inconscientes de desenvolvimento. A criança vive internamente o que a história representa, como um sonho acordado que ajuda a integrar as emoções, os desejos e os medos. Pedro, vamos para o outro, por favor. Sim, são símbolos universais, né? Porque mesmo adultos nós lembramos das histórias de fadas. A gente lembra, né? Porque são símbolos universais. Segundo a psicologia, a história ativa memórias do inconsciente, como a mãe má, que é a madrasta, o herói, que é o príncipe, e a inocente, a Branca de Neve. Essas figuras tocam aspectos emocionais e simbólicos de todas as culturas, que isso é universal, né? Não é só no Brasil, na Alemanha ou em qualquer outro, é universal, acredito eu. É uma narrativa marcante e visual. A história tem imagens fortes e fáceis de lembrar. O espelho mágico, quem não lembra do espelho mágico? A maçã envenenada. A maçã é um fruto historicamente famoso, desde Adão e Eva, né? Os sete anões, o caixão de cristal. Elementos visuais fortes tendem a se fixar na memória. Temas emocionais intensos, ciúme, a madrasta tem um ciúme enorme da Branca de Neve. Rejeição, morte, salvação e renascimento são temas com muita carga emocional, o que favorece a fixação na memória. Repetição e reforço. Branca de Neve é uma das histórias mais adaptadas e contadas principalmente por causa da animação de Disney. Poxa, quem não lembra do filme de Walt Disney? Ele é de 1937, ou seja, tem 90 anos quase, né? Eu tenho 88 anos. Esse reforço contínuo ao longo da vida torna mais presente que outras histórias infantis. Simbologia da história. A história funciona como um rito de passagem.
A jornada de Branca de Neve pode ser vista como uma metáfora para o amadurecimento e o enfrentamento do mal. Quer dizer, a criança vai começar a passar por aquela fase da puberdade, enfim, é exatamente um rito de passagem, né? Então, também é um dos motivos que essa história fica gravada. Por favor, Pedro. Bom, então, eu vou lá. Eu conto e o Freud explica. Vamos ver assim. Minha filha me ajudou aí, porque como ela é psicóloga, mas eu também gosto de psicologia, então uma coisa ajudou a outra aí. Então, eu vou contar alguma coisa e o Freud vai tentar explicar. Vamos ver. O próximo, Pedro. A Branca de Neve e os Sete Anões têm temas centrais, né? Quais são os temas centrais? É a beleza e a inveja. O conto aborda a vaidade e o ciúme, os perigos de valorizar a beleza acima de tudo. Qual é a mulher ou mesmo o homem que não é vaidoso? Então aí a vaidade na madraça está explícita, né? A inocência e a maldade. Está aí. Na Branca de Neve, ela é a figura da inocência, contrastando com a maldade da madraça, da rainha. Transformação e renascimento. O sono da morte, que quando a Branca de Neve morre, entre aspas, né? E o despertar da Branca de Neve simboliza um rito de passagem, ou seja, ela passa de criança, aparentemente, para um caminho a ser adulto. Ajuda e proteção. A presença dos sete anões representa o apoio, a fraternidade, o acolhimento no momento de fragilidade. Toda criança e todo adulto, todas as pessoas se sentem frágeis em determinado momento da vida. Os anões, nesse ponto, realmente representam um apoio que a pessoa precisa quando está perdida no meio da mata, no meio da selva, né? Vamos para o outro, Pedro, por favor. Bom, e a Branca de Neve? O perfil psicológico. O nome remete à pureza, à inocência, né? E a fragilidade. É uma figura representativa do inocente. O Carl Jung chama essa parte de ânima na psicologia dele. O lado feminino idealizado, né? Aquela mulher inocente, desprotegida, que os tempos modernos estão tendendo a fazer a mudança, né? Mas era assim, pelo menos. Os traços centrais da personalidade. Inocente, da Branca de Neve. Inocente, bondosa, confiante, ela acreditava, tanto que ela pegou a maçã. Obediente e sonhadora. A força psicológica é a capacidade de manter a esperança, mesmo diante da adversidade. Então, ela, mesmo estando lá morando no meio da selva, no meio da mata, com os anões, ela ainda tinha esperança, né? Sua principal fragilidade foi a ingenuidade que a torna vulnerável à manipulação. Então a gente vê toda essa ingenuidade, a fragilidade, e manipulação, todos são temas dentro da psicologia, né? A infância e a formação emocional. A perda da mãe e a rejeição da madrasta sugerem carência afetiva e um ambiente emocional hostil. Muitas vezes as crianças se sentem assim, nós adultos às vezes nos sentimos assim. Isso contribui para a busca de acolhimento e proteção. O desejo por um final feliz, com um príncipe, pode ser interpretado como a idealização do amor como salvação. Isso é uma imagem, né? O relacionamento com a madrasta, ou seja, a rainha má, né? A madrasta representa a inveja, a vaidade, a crueldade e a repressão. Psicologicamente, esse conflito simboliza a luta entre o eu ingênuo e o despertar para a maturidade. Exatamente aquela fase de transição da puberdade para o adulto, né? Que você fica, não é nem criança e nem adulto. É o rito da passagem, é a passagem de um estado para o outro da nossa vida. Para o próximo, Pedro, por favor. Bom, aí mais símbolos, né? A floresta e os sete anões. A floresta é o símbolo do início de um processo de independência. Quer dizer, o cara passa por um lugar que ele não sabe. Criança a gente tem certeza de tudo, adulto também. Mas quando a gente está na passagem, a gente não sabe exatamente onde a gente está perdido na floresta, né? O afastamento da autoridade, que é a madrasta, e a entrada no desconhecido, que era a floresta. A convivência com os anões representa o contato com os aspectos da própria personalidade. Os anões são vistos como as emoções de Branca de Neve
que a Branca de Neve precisa harmonizar. Daqui a pouco eu vou falar sobre os anões. Conflito e aprendizado. Apesar de alertada, ela aceita a madrasta que revela a necessidade de amadurecimento, né? Ela sabia que aquilo não devia ser feito, mas ela aceitou. Ela ainda não estava madura o suficiente para reconhecer aquele perigo. O conto mostra que a evolução passa pela dor e pelo erro. A morte simbólica ao morder a maçã é o ponto de ruptura com a infância e a passagem para a vida adulta. O renascimento e o despertar. Aqui é o beijo do príncipe, né? Simbolicamente é a integração do aspecto feminino, que é a emoção, com o aspecto masculino, que é a ação, a razão. O despertar é algo psicológico. Ela renasce com maior compreensão, deixando para trás toda aquela ingenuidade que ela teve. Vamos para o outro, por favor. Então, o que que os sete anões representam, né? Os sete anões representam diferentes traços da personalidade humana de forma simbólica. Eu achei interessante, cara, como que naquela época, e de contos que vinham do interior da Alemanha, né? De gente simples, como eles conseguiram pensar coisas tão interessantes. O Dunga representa o infantil, inocente, ele é mudo e expressivo, né? Ele representa a pureza e a ingenuidade. É o mais sensível dos anões, se comunica por gestos e olhares, o que pode indicar uma personalidade com inteligência emocional e sensibilidade. O zangado é um cara ranzinza, desconfiado, mal-humorado, mas ele é leal. Tem um temperamento colérico, por trás da irritação demonstra um profundo senso de proteção e afetos reprimidos. Ele é um zangado, mas ele é um zangado simpático, né? Bom, o feliz, já o nome diz, ele é alegre, sociável e positivo. Ele é extrovertido e otimista, costuma ver o lado bom das coisas. Pode ser interpretado como alguém com alto astral emocional, valorizando a convivência e o prazer nas coisas da vida. Muita gente é assim. Existe gente que realmente tem esse caráter, né? O outro, por favor, Pedro. O Atim. O Atim é o espirrador compulsivo, né? Ele pode simbolizar a vulnerabilidade física e emocional. Representa alguém ansioso e sensível ao ambiente e às emoções externas. Tem cara que vive doente, né? Ou de verdade, ou porque se julga doente. O dengoso é o camarada tímido, envergonhado e doce. Ele é introvertido, com autoestima delicada. Reage com embaraço a elogios ou atenção, mas é carinhoso e atencioso. Representa o tipo sensível e romântico. O mestre, líder, inteligente e respeitado. Possui traços de personalidade racional, muita gente é assim, representa o pensador com capacidade de liderança. E o soneca é aquele camarada que vive cansado, sonolento, tranquilo, calmo, provavelmente introspectivo, parece estar em constante estado contemplativo. Ele é um tipo introspectivo que prefere observar do que agir. Vamos para o outro, por favor. Pô, é a madraça, né? Segundo o Carl Jung, é a figura da sombra, né? A rainha má é o reflexo sombrio de Branca de Neve. Na teoria de Jung, a sombra é o lado reprimido da personalidade. Tudo que o ego consciente não aceita em si mesmo. Então a gente tem aquele outro ego, né? Eu não sei se é alter ego que chama, que o Freud chamava. A madrasta representa a vaidade, inveja e orgulho. A obsessão da rainha pelo espelho é símbolo da identificação com a máscara social, que oculta a verdadeira essência do eu. Eu acredito que todos nós temos uma face social e uma face nossa, né? Eu acredito que a rainha, essa obsessão dela com o espelho, realmente represente isso. O conflito entre Branca de Neve e a madrasta é, portanto, uma luta entre o eu ingênuo e o eu sombrio, sendo esse sombrio a sombra que o Carl Jung dizia, né, da gente, do como é a nossa sombra. Vamos para o próximo, por favor. Bom, esse quadro que está do lado, né? Eu já falei sobre Caravaggio uma vez aí atrás.
representa o Narciso. O Caravaggio era sensacional, não podia deixar de colocar quando se fala do espelho, de colocar esse quadro do Caravaggio. O espelho mágico pode ser interpretado simbolicamente como uma representação do ego, o narcisismo. Está aí, ó, o Narciso se olhando e se encantando por ele mesmo, né? Em especial no que diz respeito à vaidade e identidade da rainha, né, da madrasta. Freud, bom, isso eu acho, não tenho certeza. Consideraria o espelho como uma metáfora para a tensão entre o que o indivíduo é e o que ele gostaria de ser. Eu acho que é isso. Acho. É o narcisismo e autoimagem. A madrasta consulta o espelho toda hora, né, para confirmar sua superioridade estética, o que está profundamente ligado ao narcisismo. É o conceito do Freud que explora como um amor voltado para o eu, para o si próprio, né? Vamos para o outro, por favor. Espelho funciona como uma espécie de reforçador narcisista que valida ou ameaça o senso do valor da rainha. Quando o espelho deixa de dizer que ela é a mais bela de todas, ela sofre uma ferida no ego dela, né? Quando ela percebe que ela não é a mais bonita, quando a gente percebe que a gente não é o tal, a gente sofre um impacto lá por dentro. A gente não fala, mas a gente sente. O ideal do ego e o olhar do outro. Freud diz que o ego se forma a partir de imagens ideais construídas pela forma de como os outros nos percebem. O espelho mágico é uma metáfora para o olhar externo, que valida ou invalida a autoimagem da rainha, a nossa própria autoimagem, né? O espelho expõe as tensões entre o ego ideal, o narcisismo ferido e os impulsos destrutivos gerados pela inveja. A gente tem inveja de quem é melhor que a gente, de quem é mais bonito, né? Que é mais rico, que é mais inteligente. Vamos para o próximo, por favor, Pedro. A floresta. A floresta eu acho muito interessante, viu? Quando Branca de Neve vai para a floresta, ela entra simbolicamente no inconsciente, um espaço desconhecido e cheio de perigos. A floresta, você não sabe onde você está entrando. A floresta é o local onde a consciência começa a jornada em direção ao autoconhecimento. Então, ela passa de criança, passa pela puberdade e vai amadurecendo. Essa passagem é a passagem da floresta. A floresta representa o desconhecido, um tema comum em contos e mitos. Aí eu não resisti. A única coisa que eu sei do Dante Alighieri é o começo, quando ele vai entrar no inferno. Nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai una selva oscura, que era diritta via era smarrita. Então, o próprio Dante Alighieri, quando ele começa a falar na Divina Comédia que ele vai entrar no inferno, é como se ele, no meio do caminho da vida dele, ele se perde no meio de uma floresta. Foi exatamente onde se perdeu a Branca de Neve. A maçã é o fruto do conhecimento. A maçã envenenada representa o conhecimento proibido, o despertar da consciência. Ao comer a maçã, Branca de Neve experimenta a morte simbólica da inocência. Ela deixa de ser inocente a partir daquele instante. O veneno é a dor do crescimento. A maçã traz o sofrimento que conduz à sabedoria. Bom, então eu coloquei aí o Adão e Eva, né? Essa imagem da maçã está na Branca de Neve, mas desde que se conhece a Bíblia, o primeiro livro do Pentateuco é exatamente a parte do Adão e Eva, do nascimento, né? E tem aquela famosa maçã que faz eles terem o conhecimento. A maçã representa o conhecimento, tanto que a partir daí eles são expulsos do paraíso terrestre, né? Vamos para o próximo, por favor. Tá acabando aqui os personagens, hein? O príncipe personifica a personificação do princípio masculino na psique feminina, né? Ele simboliza a ação, a vontade e a consciência desperta. O beijo é o ato simbólico que permite o renascimento de Branca de Neve como um ser consciente. Quando ela é beijada pelo príncipe, ela sai daquele torpor que ela estava, né? E ela revive, ela começa uma nova vida. A união com o príncipe marca a transformação de um ser ingênuo e passivo em alguém inteiro que cresceu completamente.
Bom, e o sono, né? Eu devia ter falado primeiro, e o sono e o caixão de cristal. Durante o sono no caixão de cristal, Branca de Neve está em estado de latência. Branca de Neve aguarda a sua transformação de criança para um ser adulto, quer dizer, aquela passagem da adolescência que nós falamos até agora. Vamos para o outro, por favor. Agora, voltando para. Realmente, o Branca de Neve foi um sucesso muito grande, né? O sucesso nos cinemas. Os filmes de Branca de Neve sempre fizeram sucesso por uma combinação de fatores culturais, emocionais e simbólicos. Tem muita simbologia dentro da Branca de Neve, como nós vimos, né? O apelo do conto de fadas clássico, a história de Branca de Neve, vem da tradição oral europeia, como nós vimos. Branca de Neve toca temas universais, como nós vimos, inveja, inocência, amor, personagens marcantes, a protagonista pura e inocente, né? A Branca de Neve, a personagem má, que é a madrasta, os sete anões, que cada um com sua personalidade, que nós vimos, representam quase que todas as personalidades das pessoas que existem nesse mundo, né? Vamos para frente. Símbolos poderosos, né? Estamos falando do cinema. O espelho mágico, a maçã envenenada e o sono profundo funcionam como metáforas que são facilmente, dá para entender facilmente. Bom, como eu falei, a versão de Disney é de 1937. Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro longa-metragem de animação na história. Poxa, a gente lembra até hoje. Eu assisti várias vezes. Eu, quando era criança, quando levei meus filhos, como eu tive cinco, eu decorei o a Branca de Neve. E meus netos também. O Walt Disney inovou na narrativa, a trilha sonora e a animação encantando gerações. O filme foi um fenômeno global e influenciou a indústria do cinema. O apelo emocional, a história envolveu o espectador com emoções fortes, medo, ternura, pena, alegria, esperança. Ó, leva teus netos lá e fica olhando a cara deles enquanto eles assistem filme de Branca de Neve. É muito interessante. O final feliz oferece conforto emocional. A criança sai toda feliz. Capacidade de reinvenção. Ao longo de décadas, a história foi recontada em diversas versões, séries, releituras sombrias ou feministas. Essa versatilidade ainda mantém o interesse do público atual. Vamos para o próximo, por favor. Ainda falando de cinema, né? A atração visual. Os filmes, especialmente os da Disney, são visualmente encantadores, realmente muito bonitos, né? E musicalmente marcantes. Força do imaginário coletivo. Branca de Neve faz parte do imaginário coletivo e de muitas culturas. As crianças se identificam com a fantasia e com aventuras da Branca de Neve, enquanto os adultos revivem com saudades da infância. Eu coloquei uma fantasia de Branca de Neve, é só ir em festa de criança, vocês veem quantas fantasias de criança fantasiada com isso. Realmente eles se identificam com Branca de Neve, é muito interessante. Vamos para o próximo, por favor, Pedro. Ó, alguns filmes, eu andei caçando alguns filmes que foram feitos sobre o tema da Branca de Neve. Branca de Neve e os Sete Anões, esse do Disney de 1937. Branca de Neve e os Três Patetas, quer dizer, eles já dão uma versão um pouco diferente, de 1961, mas sempre calcado na história da Branca de Neve. Snow White, A Tale of Terror, de 1997, outro filme. Espelho, Espelho Meu, de 2012, esse foi com a Julia Roberts, que fez o papel da madrasta. Branca de Neve e o Caçador, outro filme. Branca de Neve, que era um espanhol, Blanca de Nieves, foi outro filme. E Red Shoes and the Seven Dwarfs, de 2019, também é uma versão coreana da Branca de Neve. Quer dizer, eles fizeram as modificações, evidentemente, mas é a história da Branca de Neve com algumas modificações. Mas a base é a Branca de Neve. Vamos para o próximo, por favor, Pedro. Inclusive tem a parte erótica. Tem simbologias eróticas na Branca de Neve. Ó, o conto de Branca de Neve pode também ser interpretado com um cunho erótico, especialmente quando analisado sob uma perspectiva simbólica ou psicanalítica. Ó, aí as histórias que nossas babás não contavam é um filme brasileiro
que mostra, quer dizer, que é como o papel de Branca de Neve, não é bem Branca de Neve, mas era uma mulata, a Adele Fátima, era uma mulata maravilhosa. Ela fez o papel de Clara das Neves nesse filme brasileiro. E, evidentemente, era na época da chanchada, né? Então, eles, o cinema brasileiro, mas eu acho interessante, ele explorou esse tema de Branca de Neve sob uma outra visão, sob a visão da porno chanchada, né? Então a Branca de Neve trai o príncipe com os anões, então tem uma série de. É interessante como pode ter várias variações essa mesma história, né? Vamos para o próximo, por favor, Pedro. Ó, Branca de Neve é um símbolo da iniciação sexual e da puberdade. A maçã é o símbolo da tentação. Foi a maçã, né? Evoca o símbolo bíblico da tentação e do pecado original. O espelho indicando uma competição entre mulheres que pode ser lida como rivalidade heróica, perdão, erótica. Um gole d'água aqui. O caixão de vidro e o desejo necrófilo também é um símbolo sexual, né? Esse elemento é visto por alguns analistas como uma idealização de mulher passiva e pura e desejada. O beijo que desperta pode ser visto como uma forma simbólica de violação de um corpo inerte. Quer dizer, a Branca de Neve está lá morta e vai lá o príncipe e beija. A vida com os anões representa a repressão sexual até que o verdadeiro homem, né, o príncipe, aparece. Então também esse cunho erótico, essa história. Vamos para o outro, por favor. Bom, essas são algumas das figuras que eu fiz a propaganda. Se eu não faço propaganda, ninguém assiste, cara. Então, eu fui obrigado. Essas interpretações, francamente, eu não sei se estão corretas. São obras de algumas coisas que eu andei lendo, algumas conversas que eu tive com minha filha. Eu cheguei com essas interpretações. Acho que estão mais ou menos certas, mas não sei se estão tão certas assim. Elas não estão presentes de forma explícita no conto, principalmente essa sexual, mas surgem quando o texto é analisado com um mito repleto de símbolos, né? Então, realmente, eu procurei, né, dar ênfase, quer dizer, de uma forma mais analítica a esse conto, né? Por isso que eu pus essas figuras aí. Vamos para o próximo, por favor. Bom, qual a razão? Aí que eu entrei mais no tema do nosso grupo, né? Por que que nós gostamos ou não gostamos de um livro? Por que que as crianças gostam ou não gostam de livros? Por que que eles tanto gostam da Branca de Neve? Essa foi uma pergunta que eu fui atrás, né? As crianças gostam do livro Branca de Neve por vários motivos. História com elementos mágicos. A gente adora, a criança adora uma mágica. Nós, adultos, gostamos. A presença da madrasta, bruxa, espelhos falantes, maçãs envenenadas e anões criam um universo mágico que fascina as crianças. Os personagens das histórias, por isso as crianças também gostam, são muito marcantes. Branca de Neve é doce, tem tudo de bom, é doce, bonita, gentil, com quem as crianças se identificam. Todas as crianças gostam de se vestir, as meninas, principalmente, as meninas, adoram se vestir de Branca de Neve, né? Os Sete Anões são muito divertidos. A Rainha é má, é uma vilã clara, o que faz a criança entender o conflito entre o bem e o mal. A trama da história, né, é uma trama simples e envolvente. A narrativa é direta, há uma princesa ameaçada, um perigo, que é a madrasta, ajudantes, que são os anões, e um final feliz, que é o príncipe. Esse é o modelo clássico que dá segurança à criança e mantém seu interesse. Realmente, toda história de criança é assim: tem um medo, tem uma transição e tem um final feliz. Isso é típico, né? Que a criança adora isso. Nós mesmos gostamos disso. Vamos para o outro, por favor, Pedro. Qual a razão, então, continuando, das crianças gostarem do livro da Branca de Neve? Visual e ilustração. Todos os livros de Branca de Neve, de crianças, são cheios de figuras coloridas, tudo é muito bonito. A rainha é muito feia, então tem contrastes muito marcantes, né?
O livro de Branca de Neve costuma ter ilustrações coloridas e expressivas, que ajudam a compreensão da história e despertam a atenção, especialmente dos mais novos. Temas universais. A história trata de temas que tocam o mundo infantil: o medo do abandono, a busca por proteção e carinho, a esperança de um final feliz. Esses sentimentos são comuns à infância e contos que ajudam a criança a entendê-los de uma forma simbólica. E o final feliz, né? Felizes para sempre dá um sentido de justiça e conforto. Então você sai, depois que conta essa história, a criança pode dormir sossegada. Ela reforça que o bem vence o mal, algo importante para o desenvolvimento emocional da criança. Quer dizer, então, é uma valorização do bem, né? Então, é, entre aspas, uma educação voltada para o bem, que o bem vence. É bem verdade, mas a gente gostaria que fosse. Vamos para o próximo. Bom, aí entra aquela parte do nosso grupo aí, a Arte do Encontro, que tem mensalmente a escolha de um livro onde alguém vai lá e apresenta esse livro. Esse livro é escolhido, teoricamente, de uma maneira democrática, às vezes nem sempre, mas a maior parte das vezes procura ser democrático, mas nem sempre a democracia é a opinião de todos. Alguns livros foram apresentados, evidentemente são sempre elogiados, principalmente o apresentador, por pior que seja, como é o meu caso. O cara apresenta daquele jeito meio capenga, mas os caras são amigos, então dá aquele elogio, puta, parabéns, nossa, que maravilha. Mas no fundo, muitos livros, alguns livros, não são de agrado geral. Então, eu procurei ver nessa primeira parte, que é a mais longa da apresentação, por que que a criança gosta do livro de conto. Por que nós, adultos, às vezes gostamos e às vezes não gostamos de um livro? Como eu disse, aqui em casa é assim, muitas vezes, não é raro eu gostar de um livro e minha mulher não gostar tanto assim. Não é que detesta, ou e vice-versa. Então, por que que a gente gosta de um livro e por que a gente não gosta? E o que é melhor ainda, o mais importante, como que nós do grupo, o que nós do grupo poderíamos fazer para escolher os livros para ler? Vamos para o próximo, Pedro, por favor. Gostar ou não de um livro é uma experiência subjetiva, mas há razões que explicam as nossas preferências. Então, fatores cognitivos e psicológicos. Nós vimos aí porque criança gosta de livro, basicamente é fator psicológico, né? E nós também, é por causa disso. Agora, é aí que a gente passa de criança para adulto, a gente passa por fases diferentes. Então, a gente não é tão unânime quanto criança com Branca de Neve. A gente tem vivências, educação, culturas diferentes, então a gente passa a gostar mais de uma coisa do que de outra. Não é uma unanimidade como são os contos infantis, né? Então, a identificação com o personagem, isso é uma coisa que nos faz adultos, né? Agora olhando a gente como adulto, que quando nos vemos nos personagens, nos reconhecemos em suas emoções, a leitura normalmente se torna mais envolvente. A gente se identifica com aquele camarada, ou identifica aquele personagem como alguém que a gente conhece, ou parecido com alguém que a gente conhece. O estilo da escrita, algumas pessoas preferem uma prosa mais poética, outras mais objetiva. Enfim, o estilo influencia no prazer da leitura. Então, o estilo, de como é escrito o livro. Facilidade de compreensão. Livros muito complexos ou confusos podem causar frustrações, enquanto outros, mais claros, promovem satisfação. Eu vi vários livros que são decantados na mídia mundial. Por exemplo, Ulisses, do James Joyce. Nossa, eu achei que seria um livro fantástico. Quando eu li, porra, eu achei terrível, não entendi nada, não entendi nada. Não recomendo para ninguém. Mas, mundialmente, é reconhecido como um livro fantástico. Eu acho que eu não me identifiquei. Eu me identifiquei mais com Ulisses, lá da Odisseia e da Ilíada, do que com esse Ulisses aí. Bom, fatores emocionais. O envolvimento emocional. Se um livro nos faz sentir algo forte, seja tristeza, alegria, raiva, esperança, tende a deixar uma marca mais profunda, né? Eu já me ocorreu de eu ler um livro
que eu já tinha lido anos atrás. Por isso que atualmente eu anoto todos os livros que eu leio, eu anoto. Aí antes de começar um livro, eu vou ver se eu já não li. Porque são livros que passaram em brancas nuvens por mim. Não sei se isso acontece com os outros, mas comigo acontece. Outra coisa que é importante é o estado emocional no momento da leitura. Nosso humor pode influenciar muito na forma como recebemos a história. Um livro lido num momento difícil pode parecer menos impactante do que realmente é. E vice-versa, quando nós estamos felizes, qualquer coisa serve, né? Então, o nosso estado emocional realmente influencia de como nós gostamos de uma leitura. O próximo, por favor, Pedro. Fatores culturais e sociais também influenciam, né? O contexto cultural, referências que compreendemos ou com as quais nos relacionamos tornam a leitura mais rica. Já livros distantes da nossa leitura, da nossa realidade, podem parecer estranhos ou difíceis. É isso. Então a gente pega muitas, por exemplo, a gente pega Grandes Sertões Veredas. Para nós é um livro espetacular, porque nós mais ou menos entendemos o mineirês que o cara escreveu. Agora, dá isso para o inglês entender. Ele não vai eu acredito que ele não valoriza. Eu acho, uma vez teve uma discussão que ele merecia ganhar o prêmio Nobel. Ele não ganhou o prêmio Nobel porque os caras que leem, os caras que votam não entenderam. Se fosse só brasileiro, provavelmente ele teria ganho. Mas, então, esse contexto cultural eu acho que é fundamental para o sucesso que um livro tem com a gente mesmo. Acho eu. Expectativas sociais ou do grupo. Às vezes gostamos de um livro porque é muito elogiado por pessoas que admiramos, ou porque ele está em alta no momento. Isso acontece com os best-sellers, né, do momento. Então, todo mundo quer ler, todo mundo se interessa, acha fantástico, etc. Ainda estou aqui, ainda estou ali. Não achei isso grande coisa, mas foi um sucesso. Fatores estéticos e narrativos. Eu achei Feliz Ano Velho muito melhor do que esse livro atual. Essa é a minha opinião. É, em termos de livro e de autor. Fatores estéticos e narrativos. Enredo envolvente. Uma trama bem construída, cheia de tensão, reviravoltas e ritmo, costuma prender mais atenção, né? Originalidade. Foi o livro que foi discutido na última vez no nosso grupo. É um livro que tem muita originalidade. Livros que trazem algo novo, seja de forma ou no conteúdo, eles costumam cativar. Coerência interna. Mesmo histórias fantásticas precisam fazer sentido dentro de suas próprias regras. Incoerências podem causar rejeições. E realmente é verdade. A gente lê alguns livros não sei como é que de fantasia científica, fantasciência em italiano, agora esqueci como é que é em português. As coisas não fazem muito Tá. sentido, então fica um negócio meio perdido. Como é que é? Ficção científica em português. Obrigado, Ivan. Ficção Não. científica. Eu estou lendo em italiano agora, então agora só leio. É isso aí, é ficção científica. Obrigado. Há muitos livros que são interessantíssimos e há livros que não fazem muito sentido. É muita ficção. Outra coisa que influi bastante é a tradução e a apresentação. Uma má tradução ou uma diagramação ruim pode prejudicar mesmo uma boa história. Um momento na vida, né? Um livro pode parecer entediante hoje, mas profundamente tocante anos depois. Depende do momento pessoal. Isso nós já vimos antes. Isso aconteceu comigo já também. Um livro que, quando eu li, eu estava numa situação ruim, e depois, sem querer, eu li o mesmo livro, eu achei que eu não tivesse lido. Depois que eu percebi que eu já tinha lido, eu achei o livro fantástico. Então, eu acho que realmente o momento da vida da gente influi no prazer que a gente tem em certas leituras. Vamos para o próximo, por favor, Pedro. Bom, vou gostar do livro indicado pela turma da Arte do Encontro? Então, a Lúcia, que coitada, ela sofre mais que joelho de beata para escolher os livros. Pô, tem todo mundo a opinião e ela é obrigada a escolher. Claro que tem alguns também que ajudam a ela escolher, né? A culpa não é só dela quando não agrada um livro, mas fica naquele dilema: será que vai gostar? Será que não vai gostar? Bom, saber a priori se vamos gostar ou não de um livro é uma aposta. É uma aposta, mas não é um tiro no escuro. A gente desconfia que se vai gostar ou não vai descontar, ou não vai gostar. Existem estratégias que ajudam a prever se um livro tem chances de nos agradar.
Conheça seus próprios gostos. Que tipo de enredo te atrai? Mistério, drama, fantasia, realismo, história, não sei o quê? Você gosta de linguagem simples ou elaborada? Gosta mais de introspecção ou de ação? Enfim, conhecendo suas tendências, você consegue, você e eu, né, nós, conseguimos filtrar livros com perfis compatíveis com o nosso gosto. É interessante também ler a sinopse para ver se a gente vai gostar. E, às vezes, as primeiras páginas. Eu não gosto de ler as primeiras páginas, mas a sinopse, às vezes, eu leio. A sinopse indica o tema e o tom geral. As primeiras páginas podem revelar o ritmo e o estilo do autor. Eu tenho uma teoria, deve estar errada, mas eu acho que os livros bons só começam a ser bons depois da página 50. Antes ele fica muito entretanto e pouco finalmente. Essa é uma teoria, pelo menos para mim, dá certo. Se a escrita já te prende logo no começo, há uma boa chance de gostar do livro inteiro. É bom também ver as resenhas e opiniões. Busque resenhas detalhadas, especialmente de pessoas que costumam gostar das mesmas coisas de você. Eu, quando eu era ainda mais jovem do que eu sou hoje, eu andava muito com o Carlos, que é do nosso grupo aí, e o Carlos tinha umas opiniões que muitas vezes eu acatava as opiniões dele e davam certo. Então, eu acho que, por vezes, há pessoas que têm mais ou menos a mesma forma de pensar, de gostar da gente, então, às vezes, opiniões alheias são válidas. Vamos para o próximo, por favor, Pedro. Bom, observe o gênero e o autor. Gêneros costumam seguir convenções. Se você gosta de suspense psicológico, autores, por exemplo, como Rubem Fonseca, têm de ser uma aposta segura. Se você já leu e gostou de algo de um autor, há boa chance de repetir essa experiência. Quando você lê um livro sensacional de um autor, às vezes você fica um pouco decepcionado quando você lê outro livro, mas não decepciona totalmente. Identifique temas que te interessam: filosofia, histórias reais, ficção com críticas sociais, narrativas existenciais. Livros que tocam em temas que você se importa, tem maior chance de serem emocionantes. Experimente com leituras testes. Ler contos de autor ou trechos do livro em antologias pode funcionar como uma amostra grátis. Ler entrevista do autor, isso eu acho interessante, também pode dar pistas sobre o seu estilo de pensamento. Pessoal, vamos para o próximo, por favor. Bom, graças a Deus para vocês, acabou. Obrigado pela atenção. E essa menina maravilhosa que está vestida de chapeuzinho vermelho é a minha neta, uma das minhas netas, é a Serena. É a minha musa. Foi ela que me inspirou a falar sobre a Branca de Neve, apesar dela estar aí com a fantasia do chapeuzinho vermelho. Pessoal, obrigado. Desculpe eu ter demorado tanto. Espero Não, que os amigos nos desculpem. Muito obrigado. Foi Tá bom, muito É isso bom, aí. Roberto. beleza. Você Sempre Muito cumpriu bom, a sua. excelente. Roberto, você cumpriu o horário, são 9h03. Então, Muito eu costumo bom. ser pontual. Você sabe o que é? O Arthur é o meu alter ego. Eu fico com medo do Arthur. Ele é meu outro eu, é o cara que fala, vai rápido, vai Sabe, rápido. Roberto, a densidade das suas palavras é tamanha que você realmente não precisa mais do que os 45 minutos que você usa para a sua exposição, porque você é absolutamente um perfeito expositor. Ô, Arthur, não, depois dessa, depois a gente acerta. Tá? Obrigado. Arthur, Arthur, não é verdade. O Roberto sempre ultrapassa. Sempre. Ô, Tuta, O Roberto, a mas eu exposição ele não ultrapassei ultrapassa. pouco hoje, hein? Olha, Eles têm de acessórios, é só isso. Os Não, acessórios ele, eles têm de ele é acessórios. ótimo, não resta a menor dúvida. Mas não é verdade que ele cumpre os horários. Ele vai até Não, eu não 9. cumpro o meu horário, mas Tuta, eu Para o cumpro, meu olha, mas isso é gosto, tá suficiente perfeito. para. Você sabe, É, eu sempre defendi 1h30, não 1 hora. Você sabe disso. mas olha, assim, eu sei te dizer qual é o meu sentimento quando eu vejo uma aula do Roberto ficar em 1 hora, em que ele termina a aula, eu ainda estou desperto, eu estou bem, eu tô É. alerta, eu estou entendendo e estou acompanhando. É obrigado, isso. Arthur. Esse despertador que eu te dei funciona, né, cara?
Obrigado, Roberto. Vamos Obrigado. lá, Ivan. Tá bom. Uma hora. Não, olha, mas hoje eu demorei 58 minutos, não deu nem uma hora, hein? Foi Exatamente isso. Você não passou de uma hora. Foi Ótimo. maravilhoso. 58 minutos, tá? Aqui eu cumpri o que devia cumprir. Bom, pessoal, Vamos lá, Ivan. legal. Ivan levantou a mão. Vamos lá, Ivan. Fala, Ivan. Bom, Roberto, primeiro obrigado pela palestra, que eu vou dividir em duas partes, né? A primeira parte da É. Branca de Neve é muito interessante. Esse conteúdo da psicanálise sobre os contos de fada tem até livros escritos. É realmente é um tema muito fascinante, né? Só lembrando que a diferença entre a psicologia psicanálise do Freud e a psicologia analítica do Jung é que o Jung acrescentou mais uma camada que ele chamava de inconsciente coletivo. Isso. Havia o inconsciente pessoal, que ambos concordavam, né? Que são as nossas lembranças esquecidas, que estão adormecidas aqui em algum lugar da nossa psique, e existe, para o Jung, o inconsciente coletivo, que é um repositório de ideias, de imagens arquetípicas de toda a humanidade. E os contos de fada, eles vão, através da sua simbologia, trabalhar esses arquétipos, esses inconscientes coletivos. Isso é muito claro, né? E realmente é uma força maravilhosa em cima disso. Por exemplo, a maçã, o espelho, isso aí são todos arquétipos, né? Então, essa primeira parte aí, sem reparo na tua apresentação, maravilhosa. Já a segunda, que é uma tentativa de conceituar um filtro, vamos dizer, para que um livro seja bem aceito pelo grupo, foi uma coisa que eu me dediquei e na qual praticamente eu quase deixei de ser amigo do Ari, brigamos tanto que chegou num ponto que eu saí do grupo, depois voltei, porque me pediu e tal, porque realmente é uma coisa muito complicada. Eu acho que a humanidade tenta fazer isso daí, criar esses filtros para análise da obra literária desde sempre, né? Desde os gregos antigos lá. É muito difícil, realmente. Eu concordo muito com alguns que você colocou, como a verossemelhança ou coerência interna, né? Acho que é isso mesmo. E realmente também tem alguns romances que não funcionam bem de cara. Eles precisam de, às vezes, 50 páginas para você começar a gostar do livro. Em especial, eu cito O Quem está Coração das Trevas. compartilhando tela aí? Espera um pouquinho. Quem compartilhou tela aí? Tem alguém que compartilhou tela sem A querer. Ana, eu acho. Não foi a Ana? A Tudo bem, Andreina. Eu vi que era a Andreina. Ah, Não. ok. Mas Beleza. assim, esse livro, né, o Coração das Trevas, que é um livro maravilhoso, fabuloso, muito forte. Inclusive, assim, não aconselho para ler antes de 60 anos de idade. Então, nós já podemos ler esse livro. Já dei para jovens, eles não conseguem entender o alcance do livro, mas ele passa 30 páginas que são o livro uma porcaria. É, Realmente, então, assim, a tese de que você vai gostar do livro desde o início nem sempre é verdadeira. Outra coisa, assim, concordo também outra vez com você aí, que o Ulisses do James Joyce está num nível de complexidade intelectual que, no mínimo, é maçante, né? Você fica. Agora, também, se o livro for raso, é uma coisa que com o leitor que é mais que lê mais, vamos falar assim, ele já realmente já não gosta mais quando a literatura é muito plana, quando o livro é muito raso. Eu gostaria, Roberto, que você continuasse trabalhando, na verdade não é uma pergunta, é um pedido. Eu acho que a gente podia tentar trabalhar nos filtros que fazem uma boa literatura. Eu acho que é um tema muito fascinante, é um tema que dá origem a um debate muito legal. O Ari propôs, e depois uma votação, foi feito por democracia, mas depois ele manipulou a votação, como sempre ele faz, né? Ele sempre deu um jeito lá e depois jogou para a Lúcia e falou que a culpa era da Lúcia, o que me impediu de, de brigar. Lógico que eu estou brincando, né? Mas, evidentemente, assim, toda lista nunca será consensual, ainda mais em literatura, né? Mas eu acho assim,
Eu acho que a gente definir os critérios para os livros serem apresentados é uma coisa muito, muito. Inclusive é o seguinte, gente, existem alguns livros que se chamam os 200 melhores livros que você pode ler, os 100 melhores romances que você pode ler. Por que não começar por esses? Vão surgir a apresentação de livros que ninguém nunca ouviu falar? É uma coisa assim, eu não quero ser dogmático nem nada, mas, poxa, se tem tanto livro bom para a gente falar, por que que a gente vai falar sobre livros desconhecidos, como já tivemos alguns aqui, inclusive livros que o autor se apresentou e falou sobre o livro dele mesmo, o que, na minha opinião, é muito cabotino isso, né? Eu sou escritor, todo mundo sabe, eu tenho 23 livros publicados, vim aqui, fiz uma palestra sobre ficção científica, eu não falei nenhum livro meu, porque eu acho que não tem interesse, eu acho que isso aí já é propaganda, a propaganda não é nesse bate-canal. Mas então, fechando, eu queria saber como é que você vê essa tentativa sua, Roberto, de fazer esses filtros para filtrar ou o que é boa literatura, ou, no mínimo, o que o grupo gostaria? Essa é a pergunta. Obrigado e boa noite. Não, bom, então, respondendo à tua pergunta, Ivan, bom, primeiro, do grupo que escolhe os livros, a última peneira, a peneira fina, por felicidade geral da nação, o Ari saiu. E por felicidade geral da nação, você entrou. Então, eu acredito que a gente vai ter umas condições melhores de selecionar um pouco mais os livros, tá certo? Agora, realmente, eu acho que é difícil chegar a um consenso. É difícil chegar a uma maioria. Consenso eu acho impossível, né? Agora, eu acho que realmente a gente pode ir trabalhar nesse grupo paralelo e depois colocar no grupo geral. A gente pode trabalhar realmente exatamente para ver o tamanho dos grãos que podem passar nessa peneira, para não passar coisa muito grossa, né? A gente dá uma peneirada, eu acho válido trabalhar nesse sentido, sim, eu acho muito interessante. Agora, eu não saberia escolher um livro de agrado geral. Agrado geral são os livros infantis, né? Quer dizer, só que agora a gente já passou da fase, mas a gente lembra daqueles livros desde aquela época que nós tínhamos 4, 5, 6, 7 anos, né? É isso aí. Ok. Obrigado, Ivan. Rui, Roberto, eu gostei demais da sua apresentação, porque eu achei que ela é viva, você trouxe coisas assim, você trouxe a memória de volta, tá certo? Você trouxe a nossa infância de volta. Pena que ela foi embora, tá certo? Então, eu gostei muito. E eu queria fazer uma pergunta bem estranha, tá certo? Com esse filtro que você faz para selecionar os livros que você deve usar, qual foi o maior erro de livro que você já fez? Quer dizer, passou pelo filtro e na hora que você foi você falou, não, nada disso apareceu. Teve algum Não. desses? Tem vários, vários. Vários livros que eu achava que são fantásticos, que seriam fantásticos. Por exemplo, Ulisses, cara. Vocês sabem, eu gosto muito de história, né? Eu ouvia falar do Ulisses, eu era moleque, eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu ouvia falar do Ulisses, eu achava que era meio uma continuação dos livros do Homero, né? Puta, a hora que eu fui ler com aquela idade, a hora que eu fui ler o Ulisses, cara, eu não entendi absolutamente nada, nada. Então, eu cito esse livro, mas houveram vários livros que realmente me decepcionaram muito. E, às vezes, livros clássicos. Às vezes, livros assim que são mundialmente famosos, etc, etc e tal. A hora que eu fui ler, não sei se eu não estava no momento bom, porque eu acho que o momento psicológico que a gente está, eu acho que influencia muito no prazer da leitura. Eu acho fantástico. Vai ver que o Palmeiras tinha perdido, coisa rara de acontecer, mas eu não sei se aconteceu alguma coisa que não, me deixou meio desinspirado. Aí acaba me azedando o livro. Mas, via de regra, agora eu já tenho alguns autores que eu conheço, eu já procuro fazer algumas coisas disso que eu coloquei aí. Ler algumas resenhas, alguns autores que eu já conheço, alguns temas que eu já conheço. Eu gosto muito de história. Romance histórico eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Realmente eu gosto muito. Tanto que
eu, num futuro, não vou falar sobre literatura, mas já fazendo uma propaganda, eu vou falar sobre um livro que eu achei fantástico. 2000 anos antes de Cristo, alguém escreveu, lá no Egito, escreveu uma história de um egípcio chamado Sinurê. Sinurê é o nome de uma árvore que nasce no meio do deserto. E esse egípcio, de 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 4000 anos atrás, ele fez lá, ele teve um camarada que contou a história desse camarada. 2000 anos depois de Cristo, ou seja, com uma diferença, um delta T de 4000 anos, um escritor chamado Mika Waltari, um escritor finlandês, escreveu O Egípcio. Eu acho esse livro fantástico. E ele pegou como base aquele livro que tinha sido escrito 2000 anos antes de Cristo. Ele reescreveu. Eu pretendo falar sobre isso. Eu acho uma coisa fantástica. Por exemplo, todos os livros de Mika Waltari, desse finlandês, puta, muito recomendo. Para o meu gosto, pode ser que alguém leia e ache uma porcaria, enfim, não se envolva. Enfim, eu acho que questão de livro é uma questão difícil de agradar a todos, eu acho impossível. Eu acho difícil de agradar a maioria. Eu acho que a gente tem que fazer essa peneira que o Ivan sugeriu, muito bem feito. Acho isso. Agora, obrigado, Rui, pelos teus elogios. Eu sou teu fã. Lúcia, Olha, eu estava pensando aqui com meus botões, que a gente, desde criança, a gente já faz uma seleção. Nesses livros infantis, nós já fizemos as nossas seleções. E o que eu reparei, por exemplo, é que as meninas são diferentes dos meninos nas suas seleções. E, mais adiante, na vida adulta, as mulheres são diferentes dos homens nas suas seleções. Por exemplo, desde criança, as meninas gostam mais de Branca de Neve, da Cinderela, coisas assim. Já os meninos já gostam mais do Gato de Botas, por exemplo. Não sei por que isso, mas acho que é a identidade. A menina se vê mais como uma personagem feminina e os meninos veem como uma personagem masculina. Então, isso já dificulta num grupo heterogêneo o gosto. Depois, quando a gente fica adulto, tem certos temas que as mulheres se identificam facilmente e vão gostar, e que os homens vão achar uma chatura, e vice-versa. Por exemplo, é muito comum agora ter uma série de livros escritos por mulheres que abordam a maternidade. Então, e agora, principalmente algumas, já se mostram com coragem de falar, não, a maternidade não é tudo isso que se fala, né? E os homens vão dizer, não vão sentir a mesma coisa que uma mulher ao ler sobre isso. Deve ter outros temas que homens dão a preferência e as mulheres não estão nem aí, né? E tem os temas gerais. Mas então existem atualmente obras-primas sobre maternidade que não vai agradar os meninos. E também tem aquelas outras coisas, por exemplo, quanto ao que você levantou, Roberto, do momento em que você leu. Veja bem, eu tinha acabado de ler, isso foi agora, 2 semanas atrás, sei lá, uma semana atrás, eu tinha acabado de ler um livro que era uma releitura, que era, ai meu Deus do céu, Flores para Algernon. Não sei se vocês conhecem esse livro. Sim, conheço. É um science fiction, mas mais assim, virado também para psicologia, coisas assim. E é um tema que machuca, né? Você lendo esse livro, você sofre no fim. Tudo bem, acabei de ler aquele livro, pus de lado, tudo bem. Nisso, falei, poxa, eu quero ver esse novo daquela coreana que ganhou o Prêmio Nobel de 24, né? É um livro curtinho, tal, deixa eu dar mais piada. Fui ler. O livro é ótimo, mas você precisa estar num momento de espírito muito especial. Se você já está na fossa
ou saiu de um livro fossa, pegar esse é fossa na certa, você só vai se mergulhar na fossa. Então, não dá. Então, tem essas coisas. Então, nós somos um grupo bastante heterogêneo, tanto tem meninos como tem meninas, tem mais jovens e tem mais velhos. Quantos estão agora lendo sobre envelhecimento? Ou seja, ficção, mas sobre envelhecimento. Então, outros não estão ainda nessa fase de curtir tanto isso. Então, é um grupo bem heterogêneo, fora a formação. Aí, para achar uma coisa que agrade, nem que seja 50%, ó, não é fácil, não. Era só meu pitaco aqui. Isso aí. Muito Oi, bom. posso? Ivan, você vai... É muito rápido. Eu ainda, viu, Lúcia, concordo com tudo que você falou, Só evidentemente. só um detalhe, Ivan, Sim. desculpa. Eu não sei se o Roberto quer responder a Lúcia alguma coisa. Não, eu concordo com a Lúcia, é isso aí mesmo. Eu acho que o momento é Eu só queria fundamental. fazer uma colocação aí para a Lúcia e para o Roberto também. Ah, a nossa preocupação aqui é agradar o grupo, né? Ou é criar livros, propor livros que possam modificar estruturalmente a pessoa. Essa é a minha reflexão. Porque, por exemplo, eu vou dar um livro que eu nunca vi alguém falar que não gostou, que é o Vamos Aquecer o Sol, né? O Sol, desculpa, perdão. O Sol é para Todos, Ah, de Harper Lee. Quem leu, se alguém não gostar do livro, levanta a mão aí que eu paro de falar na hora. Mas, evidentemente, todo mundo que lê adora o livro. Agora, tem livros que eu reputo como importantes que a gente leia nessa encarnação. Então, assim, é uma outra coisa que a gente poderia alternar um pouquinho. E Ulisses, por exemplo, na minha opinião, é um livro pedante que não é necessário que a gente leia para evoluir espiritualmente. Agora, há livros, sim, que propõem uma evolução espiritual do ser humano, como indivíduo. Não são religiosos, mas trazem ganho espiritual, de calma, de tranquilidade, de ver o mundo sob uma nova abordagem. Então, assim, embora eu concorde com tudo que a Lúcia falou, eu acho que a gente poderia até, eventualmente, propor um livro ou outro que fosse complicado. Por exemplo, eu sugeri um aí, que é o Pedro Páramo, de João Rufo, que, aliás, outras pessoas também propuseram. Assim, eu acho um livro chato pra cacete, horrível de ser lido, é difícil, não é difícil pelas palavras, não, é difícil pelas situações humanas que ele põe. Mas é um livro que é necessário ser lido, entende, gente? Então também tem esse negócio na literatura. A literatura não é só assim como é que fala, uma água de rosa ou um vinho bom para se beber. A literatura tem um aspecto formativo da espiritualidade humana que eu só queria ressaltar isso daí. Obrigado. Parei de falar. Não, o, o Ivan, eu queria só falar uma coisa. Normalmente, 98% das coisas que você fala eu concordo. E nisso que você acabou de falar, eu concordo plenamente. Uma das coisas que, só puxando um pouquinho daquilo que você falou antes, eu sou a favor. Eu não acho que quando o cara escreve um livro e apresenta o livro, ele está fazendo propaganda. Eu acho pessoalmente, eu acho muito interessante ler um livro e depois saber o que passou na cabeça do escritor ao escrever aquilo. Só o escritor vai me responder aquilo. Eu posso achar uma coisa, posso ter achado legal, não legal, etc. Eu tenho uma curiosidade enorme de conhecer o pensamento do autor. Muitas vezes, não é sempre, tal. Mas, então, eu não acho ruim, não acho que é propaganda, não considero. Tanto que eu sei que você escreveu 3 livros, fora os livros de vinhos, que eu li todos, né? Fora esses livros, eu sei que você escreveu livros de ficção científica. Eu teria uma curiosidade enorme de saber, de ler, que eu ainda não os li, e saber o que você pensou quando você escreveu. Então, nisso é uma das poucas coisas. O que eu concordo 100% e acho que você está super certo é ser palmeirense. O resto, uma coisa ou outra, a gente. Ô, ó, Roberto, Desculpa. uma vez perguntaram um filme que todo mundo conhece, que é o 2001, né? O Odisseia no Espaço. Aquela história do monolito, né? Que aparece, aquele monolito aparece, permeia o filme em várias cenas. Aí perguntaram para o Arthur Clarke, mas o que significava o monolito?
Ele falou assim: meu caro amigo, se eu soubesse, teria escrito no livro. Tudo que eu sabia está lá. Sabe o que você me lembrou, Rui? Você me lembrou muito pior do que o monolito, foi aquele feto gigante. Aquilo foi de destruir a minha cabeça. Verdade. Mas, viu, Ivan, eu gostaria muito que, por exemplo, a gente um dia pusesse um livro, no caso agora, um livro teu, e a gente lesse. E depois, pô, você apresentar. Ou alguém apresentar e você dizer o que você pensou. Eu acho, porra, acho isso fantástico, acho interessante isso. É a minha opinião. Gostei desse modelo, É, Roberto. É interessante mesmo. Um apresenta, um se interessa em comentar. É legal. Pô, eu acho que, francamente, não interpreto como propaganda. Você vai vender o quê? Vai vender 10 livros a mais ou a menos? Quer dizer, não tem É verdade, Rui. significado, né? Concordo. Perguntar uma coisa também, Roberto. vamos lá, Lúcia. Nós tivemos uma certa dificuldade em que o pessoal lê esses livros que a gente propõe. É pequeno o número daqueles que de fato leem. Às vezes dá para contar nos dedos. É? Lúcia, eu queria tomar, Espera um pouquinho nesse só. momento, sua palavra. Pois não. Deixa eu só acabar, tá? Sim. Então, eu cheguei a propor para algumas pessoas do nosso grupo, se não seria o caso da gente começar a escolher contos, em vez de grandes romances, mas contos Interessante. de autores bacanas, os autores bons, autores clássicos, mas que escreveram contos. Assim, há mais tempo de todos lerem, porque às vezes, por isso ou por aquilo, muito poucos leem. Então, eu gostaria que vocês me dessem a opinião de vocês, você, Roberto, você, Ivan, enfim, Eu acho se uma ideia vocês muito não acham boa. boa essa ideia. Eu acho uma ideia Muito muito boa. boa. Todo mundo tem pouco Começar mais tempo, às que ir para vezes os contos. é mais fácil. Isso, Não, sem dúvida, é ótima ideia, Lúcia. É, sim, sim, também assim, concordo. E eu, restringir, mas é, pensar nisso também. uhum. Vou levantar a mão aqui por, Vai lá, Arthur. Olha lá, né? Arthur. Então, não, exatamente pegando sua palavra, assim, eu acho, sinceramente, eu tenho uma atividade ainda profissional bastante grande. Para mim, ler um livro é um investimento de tempo, de energia, de dedicação que eu infelizmente não tenho, não é? Quer dizer, assim, eu precisaria de muito mais foco, dedicação, tempo, energia para poder fazer um livro por semana, ou fazer um livro numa semana, por exemplo, tá certo? Então, assim, eu acho que realmente um conto é diferente, um artigo é diferente, não é? Quer dizer, é uma coisa muito mais simples, um investimento muito menor. Então, eu concordo com você, acho que é uma boa ideia. Ou essa ideia do Roberto, em que tem uma pessoa no grupo que eventualmente está encarregada de se dedicar à leitura e à divulgação do memento desse livro, associado a alguém que vai comentá-lo, de acordo com seus pontos de vista. Eu acho que realmente seria mais viável para a natureza do meu problema. Eu não estou falando que é todo mundo, mas é o meu. O Arthur, apesar de você não estar Sim. aparecendo aí, você sabe que eu concordo com o Ivan, eu concordo em tudo menos uma coisa. Com você eu concordo em tudo menos duas coisas. Primeiro, é corintiano. Tá certo? E segundo, é você falar que não tem tempo. Você sabe quando eu mais lia? Eu teve uma época na minha vida que eu viajava mais do que notícia ruim. Olha, eu chegava um dia, eu acordava, eu não lembrava, eu não sabia onde eu estava, eu tinha que pensar onde eu estava, porque a trabalho, eu viajava muito a trabalho. Pô, eu não sabia onde eu estava. E sabe quando eu li muito, muito? No No avião. aeroporto, esperando o avião e no avião. Cara, você que viaja também demais, eu acho que seria uma ótima oportunidade.
Essa é uma dica, porque eu fiz isso, porra, olha, eu lia muito, tanto que se o avião atrasava, eu via todo mundo nervoso, andando para cima, para baixo, para lá. Pô, não tá nem aí, cara. Só a hora que os caras chamavam, eu já ia lá na fila do embarque e pronto. Eu passava tranquilo. E se não vinha o sono por causa do barulho do avião, eu ficava lendo até me dar sono e, olha, eu acho que essa dica é uma dica boa. São duas coisas Não, que a é gente não verdade. concorda. Quem sabe nós vamos só não concordar em uma. É isso aí. Tá bom, respeito, Alguém respeito. mais? Lúcia, você está com a mão levantada ainda, Lúcia? Você Ah, não, continua? eu estava distraída, mas eu queria então, pensei agora, e estou falando assim, o que está vindo na cabeça. Várias pessoas já me falaram, eu vou falar sobre tal tema, vou pegar tal livro. Então, sei lá, o Roberto, por exemplo, já pôs o nome dele, o Carlos falou o que ele queria falar, e assim, vários. Na realidade, a agenda para o ano que vem está praticamente cheia já. Mas tudo com romances, não tem poucos contos. Aliás, sou eu que sou a única que vai fazer contos. Eu vou fazer E uma poesia, né, o Luciano, você também vai fazer uma poesia, isso mesmo. que é pequenininha. Tá bom, pode ser até grande. E eu queria saber se, vamos dizer, esses que já estão, vamos dizer, que já se comprometeram a falar sobre algum livro de Vargas Llosa, ou de, sei lá, quem foi na cabeça, se quiser mudar de ideia ainda e falar, não, eu vou substituir esse meu livro grandalhão por um conto bacana, seja do mesmo autor ou seja de um outro autor equivalente, e tudo bem, pode me escrever, a gente pode ainda alterar, ainda temos chão na frente, tá bom? Perfeito. Olha, mas desculpa falar, mas eu sugiro, quem sabe se tiver uma brecha o ano que vem, a gente lê um livro do Ivan, alguém fala do livro do Ivan e depois o Ivan fala. Eu adoraria fazer isso. Vamos, Eu por acho, que não? eu pessoalmente eu Vamos. acho Pode legal. ter ainda livros inteiros, Ou inclusive. então, Roberto, Dá uma. vamos ler o livro do Ivan e fazer uma mesa redonda com ele. Também, Olha, também. eu sou meio contra, mas assim, se você sabe o que eu posso fazer, eu posso digitar um conto meu, eu escolho um ou dois contos. Meus contos normalmente são muito pequenininhos, entende? Então, digitar um ou dois contos e passar previamente para todo mundo ler, tá bom? Isso Eu acho que seria legal. Bom, Legal, quem legal. manda, Ivan, quem manda é a Lúcia, mas eu acho boa ideia. Eu Não Ivan, sei. mando, não. Tô... você É está no todo mundo mudo, que manda. Xará. Não vem Xará, falar você que está no você põe mudo. nas minhas costas. Ok, muito bom. Alguém mais? Ô, Roberto, posso Obrigado, falar? muito Então, obrigado. Pode falar, Ana. olha, Oi. Lúcia, Oi. eu vou procurar aquele livro que eu sugeri, né? Como está a dificuldade de encontrar, amanhã eu vou conversar com o pessoal aqui da editora para ver se a gente consegue obter esse livro com mais facilidade. Se por acaso eu achar que está complicado, Vai para o são, conto. são, são dois contos, né, na realidade. E eu acho interessante esse livro, porém, se eu sentir que está difícil de encontrar, eu devo mudar esse livro aí, tá bom? Tá bom. Depois eu Então, falo isso para você, tá bom? obrigada. A E aí Ana, eu a Ana pediu para falar, Ana. falando. Oi, boa noite, gente. Eu faz tempo assim que eu não interajo com vocês, mas é um prazer muito grande, né, retornar. Então, eu queria falar para o Roberto que eu achei muito interessante a escolha do tema dele, que ele partiu até de uma tese, né? Ele foi ver a neta dele com a filha psicóloga. Então, ele, a partir de uma coisa concreta mesmo, aí ele desenvolveu todo esse tema dele, que abordou vários aspectos assim da natureza humana. Então, os sentimentos, né? Toda essa situação de convívio, né? Então, as paixões humanas. Então, eu achei muito interessante. Eu queria só parabenizá-lo, e é realmente uma tese, assim, né? E é assim que funciona. Então, Muito foi bem. muito bom, Obrigado, né? Ana. Parabéns. Eu sei que você sempre teve bom gosto. Muito obrigado, viu? Eu sei disso. Tá certo, tá Valeu, certo. Roberto, valeu mesmo.
Tá, valeu, gente. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Obrigado, Pedro. obrigado. Obrigado pela Obrigado. força, Pedro. Obrigada, gente. Boa Até mais. noite. Parabéns, Roberto. Estava Parabéns, ótimo. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Excelente, Roberto. Obrigado a todos. Valeu. Valeu. Obrigado.